Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação, para a nossa aprendizagem. Então, nós estamos estudando a luta de Jacó. Então, nós vamos para a parte 6, o estudo 6, né? A luta de Jacó, parte 6, ou estudo 6. Vamos orar para começar este estudo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez aqui na sua presença para trazer mais um estudo da sua palavra, para que o teu povo seja edificado. Que cada um de nós possamos crescer mais e mais no conhecimento, no seu conhecimento, na sua verdade. Que possamos estar cada dia mais preparados para a sua volta. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a cada dia, a cada momento, fazer mais e mais a sua vontade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, a luta de Jacó, parte 6. Seja bem-vindo, Juan. Que o Senhor lhe abençoe. Jacó luta para comprar as suas esposas, né? Suas duas esposas. Então, nós paramos em Gênesis 29, 14. Hoje nós vamos para Gênesis 29, 15, que diz assim: Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Então, Labão, nós já vimos que Labão representa Deus, né? Mas não é em toda a passagem, só em algumas partes da passagem da Bíblia. Então, aqui Labão, ele fala para o Jacó humano, Labão humano, falando para o Jacó humano, né? Para que ele dê um preço, para que ele trabalhe cuidando das suas ovelhas. E ele reconhece que o Jacó humano é o seu parente, né? Por isso ele diz: Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Então Labão queria que Jacó desse preço, né? Para que ele continuasse com ele, Labão, cuidando das suas ovelhas. Em João 1,14, também o Jacó humano, o Jacó espiritual, né? Que é Jesus. Nós estamos falando na área humana e na área espiritual. Então, o Jacó humano e o Jacó espiritual. Então, o Jacó espiritual, que é Jesus, aqui em João capítulo 1, os versículos 14, o versículo 14, nos diz o seguinte. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus também, ele se fez carne, né? Se fez um ser humano, para que fosse o nosso parente. Então, assim como Labão reconheceu Jacó como seu irmão, Jesus também se fez um ser humano para que pudesse também ser o nosso irmão, para que pudesse ser nosso parente. Assim como Jacó humano era parente de Labão, porque Labão era parente também de Isaac. Também era parente de Isaac, porque o pai de Labão era filho de Abraão, com outra mulher. E também o pai de Abraão era pai também de Sara, a esposa de Abraão. Logo, eles eram parentes.
E por isso Jacó também era parente. E aqui Labão reconhece que Jacó é seu parente. Em João 1,14, Jesus também se fez um ser humano para se tornar o nosso parente, para se tornar o nosso irmão. Então, em João 1,14, Jesus, o Jacó espiritual, né, se fez um ser humano para se tornar nosso irmão, que é Jesus. Em João 3,16, do 16 ao 21, Deus, ele deu o seu Filho, né, para que nós, pecadores, mortos espiritualmente, fosse salvo por ele. Então, Deus, ele deu Jesus, ele veio a essa terra, se fez um ser humano, para se tornar um ser humano, para ser o nosso parente, para poder morrer por nós. Os irmãos podem ler João 3, do 16 ao 21. Jesus, como homem, nasceu da nação de Israel, da tribo de Judá, da linhagem de Davi, como foi profetizado pelos profetas. Então, o Messias, o Jacó espiritual, ele teria que vir da tribo de Judá, da linhagem de Davi, que também era da tribo de Judá, e os profetas tinham profetizado isto. Então, Jesus, ele veio de Judá. E Jesus era parente dos judeus por nascimento, pois Maria vinha da linhagem de Judá. Então, Jesus, ele é descendente dos judeus, não por parte do José, pai adotivo de Jesus. José também era da linhagem de Judá, ele era da tribo de Judá. Mas José não era o pai de Jesus. Quem era o pai de Jesus, só Maria era a mãe de Jesus. Quem era o pai de Jesus era o próprio Deus, né? A gente vê isso lá em Lucas 1:35. Então, Maria, ela era da tribo de Judá. Em Gênesis 29:15, Labão propôs a Jacó um salário para Jacó cuidar do seu rebanho. Então, Labão, ele propõe que Jacó diga um preço para ele cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas. E aqui no versículo 16 de Gênesis, diz assim, Gênesis 29:16, e Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Tem tradução que diz Lia, né? Outra, Leia. Então, Lia ou Raquel ou Leia é a mesma pessoa. Então, nessa tradução aqui, chama de Leia. Então, no versículo 16, nos revela ou nos relata que Labão tinha 2 filhas. E um dos objetivos de Jacó ter ido à casa do parente, né, de Labão, era para arranjar uma esposa. E lá, Labão, ele tinha 2 filhas. E estas filhas se chamavam uma Lia ou Leia, e a outra era Raquel. Lia era mais velha, Raquel era mais nova. O que isto significa no mundo espiritual? Essas 2 filhas de Labão. Então, significa as 2 casas de Israel, os 2 reinos de Israel. Significa a nação de Israel. Então, Lia, ela deu uma parte dos filhos. Então, ela teve uma parte dos filhos das tribos de Israel. Raquel teve uma outra parte das tribos. E juntando as 2 formam todo Israel. Então, Israel só é completo se tiver as 12 tribos. Então, Raquel tinha também a sua serva, e Lia também tinha a sua serva, só que a serva
é escrava, logo os filhos também dessas servas eram considerados como filhos, porque a escrava, os filhos da escrava era da dona dela. Então, cada uma das filhas de Labão também tinha suas servas, né? Suas escravas, que foi dada também para Jacó, mas elas não eram esposa de Jacó. E os filhos dessas escravas eram considerados como da esposa de Jacó, logo de Lia e de Raquel. Então, formando assim as 12 tribos de Israel, que são chamados de as 2 casas de Israel. Seja bem-vinda, Maria de Lourdes e Andréia, né? Andréia Leite. Adriana, desculpe, a Adriana Leite. Então, que o Senhor abençoe vocês, que possamos aprender aqui mais sobre a nação de Israel e também sobre Jesus e a nossa existência como filhos de Deus. Então, em 1 Reis, vou ler bem aqui em 1 Reis, para a gente entender melhor essas 2 casas de Israel. Essas 2 casas de Israel são as 12 tribos de Israel. 1 Reis 12, 16, do 16 ao 17, nos diz assim, 12, 16 e 17. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tomou-lhe o povo a responder, dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então aqui houve uma divisão da nação de Israel. Então a casa de Israel, o reino de Israel, que é a Samaria. Então bem aqui houve uma divisão entre as tribos de Israel, se tornando assim reino de Israel, que é a região de Samaria, e o reino de Judá, que é a região de Judá. Aqui o verso 21 diz assim: Vendo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então aqui a gente vê a briga, não é, a guerra entre a casa ou o reino de Israel, que são as 10 tribos de Israel, e o reino de Judá, que são as 2 tribos de Israel, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então aqui houve uma divisão das tribos, das 12 tribos. Eles se dividiram em 2 reinos. Então aqui a nação de Israel se dividiu. Aqui o versículo 24 nos diz assim: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor. Então Judá queria lutar com o reino de Israel, mas Deus não permitiu que o reino de Judá lutasse contra o reino de Israel. E assim houve a divisão da nação de Israel. Então Lia e Raquel representam juntas, elas juntas representam a nação de Israel. Porque Lia teve uma quantidade de filhos e Raquel teve outra quantidade de filhos, formando assim as 12 tribos de Israel.
Então, Lia e Raquel representam a nação de Israel. Então, o reino de Israel, região de Samaria, e o reino de Judá, região da Judéia, tendo como principal cidade Jerusalém. Então, Judá, a principal cidade de Judá é a cidade de Jerusalém. Então, Lia ou Leia, né, a filha mais velha de Labão, Raquel, a filha mais moça de Labão. Então, Lia era a filha mais velha, Raquel, a filha mais nova, não é? Labão representa o Deus Pai com as suas duas filhas, ou melhor, com a nação de Israel dividida em dois reinos. Ezequiel 23, 2 e 4. Então, Ezequiel, lá a nação está dividida e Deus ele dá o nome para o reino de Israel, ele chama de Oolá. Então, ele chama lá diz que uma mulher tinha duas filhas e o nome de uma das filhas era Oolá, chamando assim o reino de Israel de Oolá, sendo representada por essa filha. Então, Deus diz, né? Eu vou ler que fica melhor para os irmãos entenderem. Ezequiel 23, versículo 2 diz assim, 2 e o versículo 4. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Então, Deus aqui está falando para o profeta Ezequiel. Filho do homem, houve duas filhas, duas mulheres, filhas da mesma mãe. Então, está falando do reino de Israel e do reino de Judá, que são filhos da mesma mãe, que são filhos de Israel. Na verdade, é a Israel, a nação de Israel. Então, versículo 4 de Ezequiel, e os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibá, sua irmã. Então, foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é a Aolá, e Jerusalém a Aolibá. Então, aqui é representado os dois reinos, ou as duas casas de Israel, ou as duas filhas, como é apresentado em Ezequiel, e Deus está dizendo que elas eram dele. Ele está comparando aqui como a nação de Israel sendo sua esposa, né? Esposa de Deus. Então, a nação de Israel tinha essas duas filhas, porque houve essa divisão. Então, as duas esposas de Jacó, Lia e Raquel, representam os dois reinos de Israel, a nação de Israel dividida, né? A mais velha, representada por Lia, era chamada em Ezequiel Oolibá, ou melhor, Oolá. A mais nova, representada por Raquel, era chamada de Oolibá. Então, o reino de Israel são as 10 tribos de Israel. E o reino de Judá são as duas tribos de Israel, que é a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aqui em Gênesis, versículo 17, diz assim: e temendo, disse, deixa eu ver se estou 29, verso 17. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Então, aqui nos relata, não é, a aparência física das duas filhas de Labão. Então, vamos prestar atenção o que significa esta aparência de Lia ou Leia e de Raquel. Aqui diz que Lia, né, ou Leia, ela tinha os olhos tenros. Em outras traduções diz baços, né? Baços.
Os olhos baços. Mas o que isso significa? Essa aparência de Lia? Será que ela era feia, assim, os olhos dela eram fundos, como é? O que isso quer dizer no mundo espiritual? Então, vamos prestar atenção o que diz isso no mundo espiritual. Então, os olhos baços. Tem traduções que traz assim. Olhos baços. Então, eu fui pesquisar lá no Google o que significa isso. Olhos baços representa ressaca ou de cansaço, né? Ressaca de cansaço, que não possui brilho. Então, baço representa ressaca ou cansaço e também que não tem brilho. Então, os olhos de Lia, de Leia, era baço, era cansado, era ressecado, não tinha brilho. Então, Lia era feia e Jacó não queria casar com ela. Mas aqui em outra tradução diz tenro. No caso dessa tradução, diz que Leia tinha os olhos tenros, ou melhor, o que significa tenro? Que pode ser cortado, dividido ou mastigado com facilidade. Significa carne. Então, essa tradução aqui de tenro é mais aproximada do grego, porque foi o que aconteceu, né? Então, os dois reinos foram divididos. O reino de Israel e o reino de Judá. Então, o tenro aqui que pode ser cortado. Então, foi cortado, foi dividido, foi separado. A nação de Israel foi separada em dois reinos, em duas partes. E se tornaram inimigos. Eles não se gostavam. Então, Lia representa a nossa carne, o nosso velho homem caído no pecado, cortado da presença de Deus, separado da comunhão do Pai e na idolatria. Então, a Lia e a Raquel também representam o nosso corpo, representa a nossa vida, representa a nossa parte humana, mas também representa a nossa parte espiritual. Representa o ser humano, humanamente falando, longe de Deus, tanto a carne como o espírito, morto espiritualmente. Mas também representa a pessoa que já recebeu Jesus, espiritualmente viva, porque em Cristo nós recebemos vida novamente, nós somos ressuscitados e o nosso corpo passa a ter uma luta com o nosso espírito para que abandonemos o pecado. Então, Lia representa a nossa carne, Lia representa a nossa parte terrena, a nossa parte humana, a nossa parte que quer desobedecer a Deus, a nossa parte caída no pecado, o nosso velho homem querendo fazer as suas próprias vontades. Seja bem-vindo, Josiane. Então, Lia representa isto, mas Raquel representa o nosso espírito. Então, vou ler bem aqui 1 Reis 11. Vou voltar aqui para 1 Reis 11, que diz o seguinte. 1 Reis, capítulo 11, versos 19 ao 13, diz assim. 1 Reis 11... 1 Reis 11, do 9 ao 13, diz o seguinte. Samuel, Reis 11, do 9 ao 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel,
o qual 2 vezes lhe apareceu. 1 Reis 11, do 9 ao 13. E acendeu, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Então, Deus, ele disse para Salomão que iria tirar o reino do filho dele, Salomão, mas não ia tirar todo o reino. Ele iria rasgar uma parte, iria tirar uma parte. Então, a parte que Deus tirou do governo de Jeroboão foi as 10 tribos. Então, Deus tirou essas tribos do governo. Roboão não pôde, não é Jeroboão não, é Roboão. Roboão não governou as 10 tribos de Israel, ele ficou só com as 2 tribos. Por amor que Deus tinha a Davi, Deus não tirou todo o reino das mãos da descendência de Salomão, mesmo porque Deus prometeu que de Judá viria o Salvador. Aqui nos versos 12, capítulo 12, 16 e 17, nos diz o seguinte. 16 e 17. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então aqui houve a divisão. Roboão, filho de Salomão, ficou com as 2 tribos, Judá e Benjamim, o reino de Judá. E as 10 tribos Deus deu para o servo de Salomão, Jeroboão. E nos versículos 25 ao 31, nos diz o seguinte: Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. Depois saiu dali e edificou a Penuel. Então, os irmãos podem continuar lendo. Aí vai falar que Roboão fez ídolos para o reino de Israel começar a adorar. Então, ele fez 2 bezerros de ouro e botou o povo, o reino de Israel, as 10 tribos de Israel, para adorarem aqueles bezerros. E eles começaram, a adorar ídolos e foram se afastando de Deus. Ezequiel capítulo 23, Deus fala sobre a idolatria, não somente do reino de Israel, mas também do reino de Judá, que passou também a adorar ídolos. Aqui em Ezequiel, vou ler bem que Ezequiel 23, os versículos do 1 ao 5, nos diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, houve 2 mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas
se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertadas os seus seios e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, a Ió e a Olibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é a Olá e Jerusalém a Olibá. E prostituíam-se a Olá, sendo minha. E enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Então aqui Deus está dizendo que a Olá começou a adorar ídolos, ainda sendo dele, ainda sendo esposa dele, ainda pertencendo a ele. Então, as 10 tribos de Israel, que é o reino de Israel, começou a adorar ídolos, ainda sendo de Deus. Aqui em Ezequiel, lá também fala que ela, né, as 10 tribos de Israel, que é a Samaria, ela morreu espiritualmente. Por quê? Porque se misturou com os gentios, com os assírios. Em Ezequiel 23, do 5 ao 10, vou ler bem aqui os versículos do 6 em diante. Vestido de azul, capitões e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos os que de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou, e as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade. E eles apalparam os seus seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudícia. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Síria, de quem se enamoraram. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. Tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Então Deus está falando aqui das 10 tribos de Israel, que se afastou de Deus, se afastou da palavra, se dividiu, foi dividida. Então a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, né? Reino de Israel e reino de Judá. E eles começaram, não é, a se odiar. Os 2 reinos, e eles lutavam entre eles. Então, esses 2 reinos, que também é chamado as 2 casas de Israel, eles representam as 2 esposas de Jacó. É a Lia e a Raquel, representam a nação de Israel divididas em 2 reinos e lutando e brigando entre si. Então os irmãos podem ler isso aí com mais paciência, né? Então as 10 tribos de Israel foram embora para servir aos deuses da Síria, né? Jeroboão foi logo fazendo deuses para que os israelitas não fossem adorar o Deus de Israel lá em Judá, lá em Jerusalém, no templo. Então, para não acontecer isso, eles continuarem adorando a Deus, o rei Jeroboão fez ídolos
para que eles não saíssem da região de Samaria para adorar o Deus de Israel. E assim eles morreram espiritualmente. Em João 4:20, vemos os samaritanos ainda na idolatria. Então vamos ver aqui João, capítulo 4, os versos 20, diz assim, João 4, versículo 20, diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então aqui a mulher samaritana diz para Jesus: nossos pais dizem que é aqui nesse monte, o monte onde o rei Jeroboão fez ídolos e mandou o povo de Israel adorarem, para não irem lá no templo adorar a Deus. E eles se afastaram de Deus e morreram espiritualmente. Quando Jesus veio, eles ainda estavam afastados de Deus, longe de Deus. Então, por isso, aqui fala das características, em Gênesis 29, fala das características das filhas de Labão. Lia, ela tinha os olhos baços, ou tenro, significa, tenro, nós já lemos agora, significa cortado, dividido ou mastigado com facilidade. Significa carne, a parte carnal. Significa essa divisão de Israel entre dois reinos. As 10 tribos de Israel foram para um lado e as 2 tribos foram para outra. E houve essa divisão. E ainda hoje elas estão divididas, porque a tribo, o reino de Israel representa Samaria, representa a igreja, representa esta parte de Israel que no tempo de Jesus veio para Jesus. A gente vê isso no capítulo 4 de João. Jesus ali sentado na beira do poço, conversando com a mulher, e a Samaria começou a se aproximar de Jesus, creu que Jesus era o Messias. O reino de Judá ainda hoje não crê, e eles têm raiva dos cristãos, que somos a Samaria hoje nos nossos dias. Então, em João 4:20, vemos os samaritanos ainda na idolatria, mortos espiritualmente, cortados da presença de Deus e em contato com os seus irmãos e em contenda com os seus irmãos judeus. Então, lá diz que os judeus não se dão com os samaritanos. Eles viviam ainda em contendas, em brigas, mas sem serem considerados pelos judeus como seus irmãos. Então, os samaritanos, os judeus, não consideravam eles como povo de Deus, não consideravam eles como as tribos de Israel. Eles consideravam os samaritanos como gentios, porque eles tinham se misturado com os gentios, tinham se casado com os assírios e tinham se tornado idólatras, não adoravam mais a Deus. Eles eram considerados gentios, povo sem Deus. Então, por isso, eles não se davam bem. Os judeus não consideravam os samaritanos como seus irmãos. Então, por isso, Lia tinha os olhos tenros, ou baços, e sem brilho, porque a pessoa que não tem Deus, ela é morta espiritualmente. Então, eles eram mortos espiritualmente, estavam mortos sem Deus, estavam afastados de Deus, não tinha brilho na sua vida. Em Gênesis 29:17, já relata Raquel fisicamente formosa, de porte e de semblante. Então, aqui em Gênesis 29, o versículo 17, diz o seguinte: mas Raquel era de formoso semblante e formosa
à vista. Então Raquel era muito bonita. E Jacó quis como esposa a mais bonita, né? Quem é que vai escolher uma pessoa feia, né? Então Raquel representa a nossa parte espiritual. Raquel representa a nossa parte espiritual que está sempre pronto para fazer a vontade de Deus. Mas que por isto é necessário dominar a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades. Então, a nossa parte espiritual foi a parte que veio de Deus. Deus deu o nosso espírito, veio dele. Então, lá em Gênesis, 2, se eu não me engano, é o 28, Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. Ele sopra, vem dele, de dentro dele. Ele dá a parte espiritual para o homem. A parte espiritual que vai para dentro da parte humana, da parte terrena, da parte morta. O espírito é vivo, mas o corpo é morto, é terra, é terreno. Então é o espírito quem dá vida ao corpo. E quando Adão e Eva pecaram, o espírito morreu espiritualmente, se afastou de Deus. E tanto o espírito como a parte humana, o corpo, passou, a morrer, a serem mortos. Então, Raquel representa o nosso espírito, por isso que Jacó queria casar com Raquel, ele não queria Lia, que representa a nossa carne, que representa o nosso velho eu, nosso velho homem, nosso pecado. Ele queria casar com a parte espiritual, queria casar com a filha mais nova. Então, em Ezequiel 23:11, Deus diz que a irmã Oholibá, vendo a irmã Oholá se corromper, quer dizer, na idolatria, ou melhor, adorando outros deuses, Judá também passou a adorar mais ainda os deuses dos gentios do que o próprio reino de Israel. Então, nós sabemos que a Oholibá é o reino de Judá. A Olá é o reino de Israel, as 10 tribos de Israel, que começaram a adorar ídolos. E o reino de Judá, ao ver o reino de Israel adorando os ídolos, os deuses, eles também passaram a adorar outros deuses. Quer dizer, a nossa parte humana, o nosso espírito, quando a mulher come o fruto, ela usa a boca, a parte humana, e come, quer dizer, desobedece a Deus, então morre o espírito. Então aqui a mulher, no caso, Lia, representada pela nossa parte humana, ela levou a Raquel, a parte espiritual. Estou falando de área humana e de área espiritual. Eu espero que você esteja entendendo. Então, Raquel, Lia como humana, como carnal, como pecadora, nossa parte humana, pecadora, longe de Deus, levou o nosso espírito a desobedecer a Deus e todo o nosso ser desobedeceu a Deus e morreu. Então, isso significa, Ezequiel 23:11 significa isto, a nossa carne levando o nosso espírito à morte, quer dizer, a ficar separado de Deus, longe da presença de Deus. Então, nós devemos, é por isso que a Bíblia diz que nós temos que dominar os nossos desejos carnais. Por isso Deus permitiu que os assírios levassem como escravos o reino de Israel a Samaria. Então, primeiro quem foi levado escravo, os assírios levaram escravos a o reino de Israel, as 10 tribos de Israel, mas depois também Nabucodonosor levou como escravo o reino de Judá.
porque os dois estavam afastados de Deus. Mas Israel, o reino de Israel, já estava morto espiritualmente, porque eles estavam completamente adorando ídolos. Mas o reino de Judá, nem todos faziam isso, né? E Deus, ele mandou estes dois reinos, né? O da Babilônia, Nabucodonosor, e a Assíria, levarem a sua nação escrava. O reino de Judá foi trabalhado lá na Babilônia. Eles lá se arrependeram, se converteram e 70 anos depois voltaram para Israel. Mas o reino de Israel não se converteu, não se arrependeu, continuou na idolatria, continuou longe de Deus. E quando Jesus veio, eles ainda estavam na idolatria. Não adoravam mais o Deus de Israel, não fazia o sacrifício, não lia a Torá. Então Israel, longe de Deus, mas também representa o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, o reino de Israel e o reino de Judá representa o nosso corpo, representa a nossa vida, nossa parte humana, pecadora, longe de Deus, mas também representa a nossa parte espiritual, né, longe de Deus. Mas quando se convertem, né, ouve a palavra e aceita Jesus, o espírito volta a ter vida. Então, para o nosso espírito fazer a vontade do Espírito de Deus, primeiro a nossa carne, que é o nosso eu, precisa ser dominado para que o nosso espírito, que está sempre pronto para fazer a vontade de Deus, dê um verdadeiro louvor e adoração ao nosso Pai. É por isso, meus irmãos, que quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito vem morar dentro de nós e o nosso espírito passa a ter vida. Ele é ressuscitado. A pessoa que não tem Jesus, ele ainda continua morto, tanto humanamente, a parte física, como a parte espiritual. Eles estão completamente no pecado. Mas quando a pessoa aceita Jesus, então o espírito passa a ter comunhão com Deus. Porque a vida é o espírito voltar a se relacionar com Deus, voltar a ter comunhão com Deus, voltar a conversar com Deus, voltar a ouvir Deus, ter a palavra de Deus e obedecer essa palavra. Mas aí entra uma guerra na vida da pessoa, que Paulo fala muito bem, né? A guerra entre o espírito, que é a nossa parte, que quer conversar com Deus, que quer se relacionar com Deus, que está pronto para obedecer a Deus. Mas também tem a nossa parte humana, a nossa parte carnal, que quer fazer as coisas que desagradam a Deus. Então há esta luta dentro do ser humano que tem Jesus, porque a nossa parte carnal quer desobedecer a Deus, mas a nossa parte espiritual quer servir a Deus. É por isso que Jesus diz, né? É lá em João 6:63, ele diz que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, nosso espírito está pronto para servir a Deus, para obedecer a Deus, mas a nossa carne quer fazer as coisas erradas. E é por isso que há esta guerra dentro de nós. Aqui em Gênesis 3:19, Deus disse para Adão que ele iria trabalhar até que voltasse ao pó, porque do pó ele veio. Então, nossa carne é terrena. Ela para nada serve, como Jesus diz lá em João 6:63. A nossa carne, o nosso corpo para nada serve. Porque quando o espírito sai do corpo, nosso corpo morre. Lá em Tiago 2:26 diz que o corpo sem o espírito é morto. Mas é uma luta grande, uma luta entre o nosso espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e a nossa carne, que é dominada, que
é influenciada pelo pecado, pelos desejos. Por exemplo, meus irmãos, a gente às vezes não pode comer alguma coisa, mas a gente sente vontade, é uma guerra para a gente não comer aquilo que a gente quer comer, porque senão vai adoecer. Então a gente muitas vezes não quer falar alguma coisa, não mais fala. Então é esta luta, nossa carne. Então Lia representa a parte do ser humano, a nossa carne, o nosso velho homem, esta parte que quer sempre desobedecer a Deus. Mas Raquel representa a parte espiritual. Então, continuando aqui. Para Deus, o mais importante é o nosso espírito na presença dele, louvando a ele, obedecendo a ele, fazendo tudo aquilo que ele manda. Pois esta carne, para ir à presença do Pai, primeiro ela terá que sofrer um processo de transformação. Terá que sofrer uma mudança de corpo terreno para corpo espiritual. Seja bem-vinda, Suzane. Então, em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, fala dessa transformação. Então, quando Jesus vier, a nossa parte terrena, ela não vai subir como ela está. Tem que haver essa mudança da parte terrena, do nosso velho eu, da nossa vontade. Tem que se tornar uma parte espiritual, sem ter mais esses desejos, completamente tirado de nós. Então, Lia representa essa parte do homem. Mas Lia também representa as 10 tribos de Israel. Raquel representa o nosso espírito que está sempre pronto para fazer a vontade de Deus, mas também representa a tribo de Judá e a de Benjamim, que tinha a palavra de Deus, que estudava a Bíblia, que levava o povo a adorar a Deus, que tinha os sacrifícios, as pessoas se arrependendo e levando, né, os seus sacrifícios para receber o perdão do pecado. Então, tem muitos cristãos hoje, como o anjo querubim da guarda, né? Em Ezequiel 28, 17, diz que o querubim da guarda, eu já dei um estudo sobre isso, né? O perigo do poder, se vocês quiserem ver lá, eu falo sobre o querubim da guarda. Então lá, Deus lá fala que o querubim da guarda, ele pecou porque ele se achava muito belo, né? Muito importante. E muitas vezes nós estamos assim, o nosso corpo quer ser exaltado. Muitas pessoas, né, estão dando mais valor à sua aparência física do que à sua comunhão com Deus. Estão dando mais valor, não é, ao seu corpo, né? Estão malhando, estão nas academias, estão fazendo caminhadas, passam horas e horas cuidando do seu corpo, que para nada aproveita. Claro que nós temos que cuidar do nosso corpo, mas o pior é que às vezes a pessoa cuida do corpo, mas não cuida do espírito. E para Deus o mais importante é a nossa parte espiritual. Nós temos que cuidar das duas partes, mas principalmente da espiritual, porque é ela que se comunica com Deus, é ela que se relaciona com Deus intimamente. Mas muitas vezes nós valorizamos mais o nosso corpo, o nosso cabelo, né? o nosso peso, a nossa alimentação, é isso e aquilo. E esquecemos do nosso espírito. Então nós temos que cuidar das duas partes. Não podemos negligenciar principalmente o nosso espírito, né? Então devemos pensar nisso. Quando a pessoa se alimenta mais da sua carne, o seu espírito fica fraco. Então, se você está cuidando mais da sua aparência física, mais do seu corpo, mais das coisas deste mundo, mais da sua família, mais das coisas que não lhe leva a ter comunhão com Deus, seu espírito está cada vez mais fraco, não está se alimentando. Muitas vezes nós comemos tantas coisas
porque o nosso corpo quer, mas não estamos alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus. Então, devemos pensar bem nisto. Então, Satanás faz tudo para que eu e você se alimente muito a nossa carne com as coisas deste mundo, para que o nosso espírito morra de fome da presença de Deus. Você está dando, meu irmão, esse tempo especial para Deus. Você tem o seu culto, você e Deus, você somente Deus. Você tem esse momento a sós com Deus, você ouve a palavra de Deus, você louva a Deus, você ora, você conversa com o Pai. Então, a quem você está alimentando mais? A sua carne ou o seu espírito? Lia e Raquel sempre brigaram pelo Jacó, sempre disputaram uma contra a outra pelo Jacó. Tanto o Jacó humano como o Jacó espiritual. Então, Gênesis 30, versículo 1, versículo 9 e 14, deixa eu ver se vai dar tempo eu ler. Não vai dar tempo. Então, os irmãos podem ler em casa. Aí, as duas esposas de Jacó lutando pelo Jacó humano. Mas em João 4, 9, Esdra 4, do 1 ao 5, e Neemias 4, do 1 ao 2, é o Jacó espiritual sendo disputado pelas duas tribos, ou melhor, pelos dois reinos de Israel, né? Pelo o reino de Israel e o reino de Judá, pelas duas partes de Israel. Em Gênesis 29, 18, Jacó faz um acordo com Labão. Jacó concorda trabalhar por 7 anos cuidando do rebanho do seu tio Labão, né? Seu tio Labão, para comprar a Raquel, ou melhor, para comprar o dote, para pagar o dote, né? Pela Raquel. Então, Jacó queria casar com Raquel. Jacó não queria Lia. Então, em Gênesis 29, 19, Labão concorda com Jacó. E Jacó, por amor a Raquel, passa 7 anos trabalhando por ela. Então, Jacó, ele queria Raquel, a nossa parte, que representa a nossa parte espiritual. Então, Deus, ele não quer a nossa parte humana caída no pecado. Essa parte, para ir onde Deus, tem que ser transformada. É por isso que no arrebatamento vai haver essa transformação do nosso corpo. Nosso corpo vai ser transformado de um corpo terreno, de um corpo de pecado, de um corpo mortal, para um corpo espiritual, para um corpo que não vai mais morrer. Então Jacó não queria Lia como esposa, pois ela tinha os olhos baços, ou melhor, ela representava a nossa carne caída no pecado, a nossa velha natureza, querendo desobedecer a Deus. Jacó amava Raquel, que representa o nosso espírito, que veio do Pai eterno e que quer adorar ao Pai eterno e quer fazer a sua vontade. Gênesis 2, 28 e Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7 diz que quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó, mas então que os irmãos prestem atenção, né? O nosso espírito veio de Deus, nós somos parte de Deus. Por isso Deus luta tanto para voltarmos para Ele, mas o nosso corpo é terreno. E foi o corpo do ser humano que desobedeceu a Deus. Ou melhor, foi ele quem comeu o fruto. Então, por isso, a Bíblia diz que quando a gente crê em Jesus, tem que confessar com a boca. A boca representa o corpo. Nós temos que confessar que somos filhos de Deus, que recebemos Jesus, que aceitamos Ele, que somos salvos. Por isso, esta luta dentro do homem que tem Jesus em sua vida. O nosso espírito quer obedecer a Deus,
quer fazer a sua vontade, mas o nosso corpo, a nossa parte terrena, que ainda se deixa influenciar pelo pecado, não quer se submeter ao Espírito, não quer se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Por isso devemos produzir ou exercer o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Meus irmãos, nós temos que nos apropriar desse fruto. O fruto do Espírito, chamado domínio próprio. A nossa carne quer que a gente odeie as pessoas, quer que a gente faça o mal, quer matar aqueles que nos desejam mal. E muitas vezes, muitas pessoas estão fazendo o que a carne quer. Então devemos dominar, amar. Jesus nos manda amar. Amar é opção, podemos amar ou não. Escolher amar ou não. Então devemos escolher sempre amar. Não odiar ninguém. Então, o domínio próprio, o domínio para dominarmos os nossos desejos pecaminosos. Devemos deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida, para não darmos brecha à nossa carne, o nosso eu, o nosso velho homem, a Satanás, né, na nossa vida. Gálatas 5, do 16 ao 18, diz, se o Espírito, vou ler bem aqui. Então, nós temos que deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Gálatas 5, do 16, diz assim: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, há uma guerra dentro dos seres humanos que tem Jesus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, devemos deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Aqui o 23, do 22 ao 23, é o fruto do Espírito, né, o qual o domínio próprio é um deles, uma parte desse fruto, e devemos deixar o Espírito de Deus guiar a nossa vida. Então, as duas esposas de Jacó, Lia e Raquel, representam a nação de Israel dividida em 2 reinos, representa as 2 casas de Israel, as 10 tribos de Israel, e as 2 tribos de Israel, reino de Israel, Samaria, e reino de Judá, Jerusalém. E representa também o Filho de Deus, representa a nossa carne e o nosso espírito. Quem já tem Jesus, o espírito vivo, lutando contra a carne para não pecar, levando esta carne a se converter, abandonar os pecados, para quando Jesus vier, nós estarmos prontos para irmos com ele e sofrer a transformação do nosso velho homem, da nossa velha carne, do nosso eu, para que sejamos completamente espirituais. Então, no próximo estudo, a gente continua sobre as esposas de Jacó. É muita coisa, muita revelação. Então, vamos orar agradecendo o Pai. Obrigado, Senhor, por este estudo, por estes estudos, Senhor, que nos revela muitas coisas que precisamos entender na sua palavra para poder lhe servir com mais alegria, com mais entendimento. Abençoa cada um dos que estão ouvindo, que irão ouvir, que possamos crescer mais e mais. Assim eu te peço por cada um dos teus filhos, que o Senhor atenda os pedidos, os anseios deles, conforme a sua vontade. Assim eu lhe peço tudo isso e agradeço no nome de Jesus. Amém. Mande essa live para outras pessoas, né, que precisam da palavra do Senhor, para que sejam edificadas. Dê o seu bonzinho, compartilhe e também comente. Vai lá no YouTube, se inscreva lá também no meu canal, Estudos com Maria Antônia. E até o próximo estudo, até sábado, continuando esse estudo.